Bom dia! Seja bem-vindo ao meu quarto. Você está preparado para ouvir o que Deus quer falar com você nesta manhã? Então ajeite-se, abra seus ouvidos, abra o seu coração, esteja atento para ouvir aquilo que Ele tem separado para você. Vamos estar respirando fundo, feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo vir falar com você. Para que você esteja atento às suas palavras. Amém. Um bom dia. Bom dia, seu Laertes. Bom dia, mãe. Bom dia, tia Neia. Só esses que eu consigo ver aqui. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. E hoje eu quero contar a história que eu não conhecia, que eu escutei ela ontem. E hoje eu já li bastante coisa sobre esse homem e eu quero ler mais coisas sobre ele. O nome é George Miller. Ontem, durante o culto, o pastor trouxe alguns relatos sobre a história desse homem e eu achei muito interessante uma história, que é a história que eu quero dividir com você, que eu fui ler mais e eu fui conhecer mais sobre esse homem. E além de conhecer mais, eu quero ler o livro dele. É um livro que é em inglês, eu quero ver se eu encontro em português aqui para comprar, que é sobre a história da vida dele, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, bem rápido, do que eu li, né? Para chegar no testemunho que eu quero falar com você, que é uma coisa que ele fala que Deus já tem me falado há muito tempo. E eu quero dividir com você. Ele era um rapaz de uma família de classe média alta, que o pai dele, para ele manter uma vida legal, né, jovem, o pai dele fazia ele estudar sobre religiões na universidade. Então foi aí que ele começou a fazer teologia, né? Mas ele não fazia teologia porque ele queria, ele fazia teologia porque ele só ganhava dinheiro do pai dele se ele fizesse. E nunca gostou de igreja, nunca nessas coisas assim, nada. E ele foi convidado para um culto familiar na casa, um culto de oração, que foi onde ele começou a conhecer e ouvir sobre a palavra do Senhor de uma maneira íntima, de uma maneira com intimidade. E desde esse momento, ele passa a orar e a ler a palavra do Senhor e a pedir direcionamento através disso. E ele decide abrir orfanatos que sustentam, assim, milhares e milhares de crianças. A história dele é incrível, gente, é incrível. É George Miller o nome dele. Então ele resolve abrir orfanatos. Ele abre orfanatos, milhares de orfanatos, e ele abre orfanatos na dependência do Senhor. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele pede pro Senhor abençoar ele e mostrar a direção. E tudo que ele fazia, ele só fazia quando ele já tinha todo o recurso. E uma desses testemunhos do orfanato que eu quero dividir com você, que eu vou contar aqui para você. Tem 2 testemunhos. Hoje eu vou contar um, amanhã eu vou contar outro. Outro é sobre a sua esposa e esse é sobre as crianças do orfanato. E eu vou continuar lendo mais e buscando mais, porque é isso que eu acredito, o que eu vou falar para você agora. Conta o relato da história dele, que num determinado dia, eles tinham no orfanato o costume de levantar e fazer a oração da manhã, a leitura da palavra e depois tomar café. Então, George e as crianças levantam, oram, leem a Bíblia e se sentam para tomar café. Quando todos estão sentados para tomar café, não tem pão, não tem o alimento, na verdade. Não tem o pão e não tem o leite. E as crianças se perguntam, né? O que a gente vai comer? Onde a gente tá? Aí George fala, vamos agradecer pelo alimento que vamos comer. Então, George e as crianças sentam na mesa vazia, com seus pratos vazios,
E eles oram agradecendo pelo alimento que eles vão comer. Assim que eles terminam de orar, bate a porta um homem, o padeiro da cidade. E o padeiro da cidade fala: George, eu gosto muito do seu trabalho. Eu acho um trabalho que você faz maravilhoso. Mas essa noite eu não consegui dormir pensando em você, pensando nas crianças. Eu levantei às 3 horas da manhã e estou fazendo pão desde então para vir até aqui e trazer para vocês e as crianças. Gente, aí as crianças estão com pão, George agradece. E eles oram novamente, agradecendo pelo alimento. A hora que eles terminam de orar, bate novamente a porta. Um outro homem, o leiteiro da cidade. E ele fala: George, a minha carroça estragou. Eu tô com muito leite na carroça. E eu não tenho o que fazer, vai estragar. Você não está precisando de leite? E George fala: sim! Então, eles agradecem mais uma vez pelo leite. E eles têm a refeição do dia pronta. A refeição da manhã pronta. E Deus vem falando comigo há muito tempo sobre oração. Deus tem falado comigo há muito tempo e eu já tenho dividido algumas coisas aqui com vocês sobre oração. Sobre como às vezes nós se frustramos com o Senhor pelo fato dele não atender às nossas orações. E a história desse homem que eu li hoje, que eu escutei ontem, me fez refletir ainda mais de como nós muitas vezes oramos errado. Não sei se errada é a palavra certa para expressar aqui nesse momento, mas que nós oramos com a perspectiva errada. George agradeceu pelo alimento que ele não tinha. Ele colocou a fé dele em ação e ele agradeceu por aquilo que ele ainda não tinha experimentado. Às vezes nós chegamos na presença de Deus e pedimos: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, transforma, Senhor, transforma, Senhor, 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 Senhor. E, querido, o porquê que nós fazemos isso? Deus é bom o tempo todo para as nossas vidas. O Senhor sabe o que é bom para as nossas vidas e nós entramos na sua presença e só sabemos pedir, pedir, pedir. E só queremos que o outro seja transformado, transformado, transformado. Mas nós esquecemos da essência, do caráter, da bondade, da fidelidade de Deus. E nós oramos num sentido manipulativo do Senhor. Aí, quando o Senhor não faz aquilo que nós estamos pedindo, nós ficamos frustrados, nós ficamos chateados, nós se abalamos, nós falamos: esse Deus não existe. Mas, querido, ele existe, ele é fiel. Só que nós estamos se posicionando de uma maneira errada. E ele não vai mudar o caráter dele por mim e por você. Ele não vai mudar o seu caráter por uma oração que você tem feito. Ele não vai mudar a sua essência porque você quer um carro novo. Você entende? Já coloque nas mãos do Senhor, já agradeça, porque você já tem tudo. Na cruz ele levou. Na cruz nós temos a cura, na cruz nós temos a graça, na cruz nós temos as bênçãos de Deus. Mas nós não estamos enxergando isso. E um salmo que esse homem falou, que tocou profundamente meu coração, e amanhã nós vamos ler novamente, se você quiser abrir a sua palavra. Salmo 84. Versículo 11,
diz o seguinte: o Senhor Deus é o sol, é o escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que confia em ti. Querido, Ele é nosso escudo. Ele é a bondade. Ele é o sol. Ele é a luz. Ele é amor. Ele é a honra. Ele nos protege. Ele nos guia. Ele nos guarda. Mas nós devemos aqui, como está escrito, como são felizes os que confiam em ti. E muitas vezes, em meio às nossas orações, nós não estamos confiando no Senhor. Assim como esse homem confiou. Esse homem, além de confiar, ele fez uma coisa que nós devemos aprender a fazer, que é a agradecer. Agradecer antes de obter aquilo que nós temos. Agradecer ao Senhor antes mesmo de saber se aquilo vai acontecer ou não. Porque a resposta de Deus é sim, é não. A resposta do Senhor é justa conforme o seu caráter. E se nós estivermos andando em integridade, como diz aqui, vivem com integridade. Como são felizes os que confiam no Senhor dos Exércitos. E eu quero convidar nós a mudarmos, sabe? A mudarmos essa perspectiva. O Senhor tem chamado a mim, eu quero repassar isso a você. A mudar a perspectiva de olhar para Ele. Não olhar para Ele como tipo um banco, sabe? Que quando você quer, tipo amor real, amor que só quer saber de dinheiro. Mas com o Senhor a gente olha às vezes para Ele com esse amor, sabe? Um amor que quer algo em troca, sempre quer algo em troca. E eu fico falando, por que sempre quando eu oro eu tenho que pedir? Sempre, gente. Eu queria que você pensasse aí com você durante as suas orações, os seus tempos de meditação. Quantas vezes você orou sem pedir nada? Quantas? Você consegue? Faz isso. Porque eu, de verdade, eu não consigo pensar em uma vez que eu não orei pedindo algo ao Senhor. Eu não consigo pensar em quantas vezes eu só pedi algo ao Senhor nas minhas orações. Eu nem agradeci, eu nem conversei, eu só falei, Senhor, faz, Senhor, transforma, Senhor, Senhor. E o Senhor tem mexido comigo nesse sentido, sabe? Nesse sentido de que para de pedir. Você já tem tudo. É só agora você alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Alinhar a sua vida com os pensamentos que Deus tem sobre mim e sobre você. E é isso que tem ardido no meu coração, sabe? É isso que tem ontem quando eu ouvi a palavra desse homem. Quando eu ouvi ele falando que agradeceu pelo alimento, estando com o prato vazio. Querido, isso transbordou no meu coração. A palavra ontem podia ter acabado ali para mim, porque realmente foi ali que ela acabou. Porque Deus falou comigo isso. Quantas vezes você entra na minha presença e só sabe pedir, e só sabe pedir, e só sabe pedir. E a outra coisa, que é o pedir, que eu até achei engraçado, pedir a transformação do outro, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Vou pedir pela transformação do meu marido. Eu fico, Deus transforma ele, Deus transforma ele. Aí o Senhor perguntou pra mim, o porquê que você quer que eu transforme o seu marido? Você quer que eu transforme ele pra minha, no caso do Senhor, né? Pra minha glória? Você quer que eu transforme ele pra salvação dele? Você quer que eu transforme ele pra que ele tenha mais intimidade comigo? Ou você quer que eu transforme a vida dele pra que ele
para que isso seja bom para você, para que você receba, para que você ganhe, sabe? E eu fiquei pensando assim, Senhor Jesus, me perdoa, porque muitas das vezes, quando eu oro não só pelo meu marido, mas por tantas outras coisas, eu não tô querendo que os outros sejam abençoados, mas eu tô orando com segundas intenções, sabe? Quando você ora com segundas intenções, acho que você me entende. Porque você ora para que a pessoa seja transformada, sim, mas você tá querendo que ela seja transformada para que você se beneficie com aquilo. E a intenção do Senhor é que a pessoa seja transformada para que ela se beneficie, para que ela receba a salvação, para que ela receba a graça. E como um segundo, como uma consequência disso, o impacto sobre a minha vida também aconteça. Mas a nossa oração, em primeiro lugar, deve ser pela salvação e a transformação do outro, para que o outro receba a salvação e a graça e a esperança da eternidade. E é isso que eu queria deixar conosco no dia de hoje, para que nós aprendamos a orar, aprendamos a colocar no Senhor a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa, e que nós venhamos a orar com essa visão, sabe? Com essa visão de gratidão, com essa visão de sinceridade. E amanhã eu quero continuar falando mais um pouquinho disso com você, sobre um outro testemunho desse homem. Se você quiser, procure na internet, tem várias coisas. George Miller. Vamos aprender juntos, querido. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, porque a sua palavra é viva e é eficaz. Obrigada, Senhor, porque você usa a vida de outros para impactar as nossas vidas. Obrigado que o Senhor usa o testemunho do outro para alertar e abrir os nossos olhos. Senhor, renova nessa manhã as suas misericórdias, a sua graça, o seu amor, o seu espírito, a nossa identidade, nosso propósito de vida, Senhor. Renova em nós, Pai, a sua vontade. Que nós venhamos, Deus, a aprender a cada dia mais a orar conforme o seu coração, conforme o seu caráter, conforme a sua palavra. Que nós não venhamos, Pai, a ser pessoas, homens e mulheres, que só pensam no nosso umbigo, que só querem fazer as coisas com a segunda intenção de que nós recebemos, Pai, mas que nós venhamos fazer a coisa que leve a salvação, que leve a graça, que leve a esperança ao outro, Pai. Que o Senhor trabalhe em nós, transforme em nós, Deus, e que nós venhamos a ser assim, canais de bênção para os outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus manifeste no dia de hoje as bênçãos que Ele tem sobre a sua vida. Que você deixe Ele mostrar a você. Alinhe o seu coração, a sua mente com os pensamentos do Senhor, do Deus vivo. Que Ele lhe mostrará o caminho por onde percorrer. Amém? Um bom dia, Valmir. Um bom dia, tia Neia. Um bom dia, mãe. Um bom dia, tia Rose, Tainara. E Iris, um bom dia, seu Laerte. A todos aqueles que estão aqui, que passaram por aqui, que ainda vão passar. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Nos vemos amanhã, 8 horas. Um beijo e tchau, tchau.